país, para que tenhamos as reformas que todos nós almejamos neste país. É isso que eu espero, senhor presidente. E espero que não tenha infiltração dentro desse movimento, levando a quebra-quebra, para tentar desqualificar um movimento social justo dessa sociedade. Era isso que tinha a falar. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Assis do Couto. Deputado Luiz Carlos Reis. Deputado Ivan Valente, pessoal de São Paulo, Vossa Excelência dispõe de até 3 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, em primeiro lugar eu queria fazer um registro e dar como lido o nosso pronunciamento: manifestações nas ruas e retrocesso na Comissão de Direitos Humanos, e o nosso repúdio à aprovação da chamada cura gay pelo deputado Marco Feliciano, e dizer que essa proposta fere duramente as liberdades individuais, direitos civis, direitos constitucionais, a livre orientação sexual. Mais do que isso, nós vivemos num Estado laico, não fundamentalista. Nosso repúdio, e nós entendemos que essa proposta não passará. Mas, senhor presidente, senhores deputados, eu não poderia deixar de ocupar a tribuna nesse horário, 5 e pouco da tarde aqui, com poucos deputados no plenário, para dizer o seguinte: nós todos estamos assistindo o que está acontecendo no Brasil. Fantasticamente está acontecendo agora em Fortaleza uma manifestação em torno de 15 mil pessoas com enfrentamento com a polícia, para chegar ao estádio onde o Brasil está jogando. Alguma coisa está acontecendo. E nós aqui, as lideranças não estão presentes na casa, estão viajando. Não tem pauta a casa. Me lembra aquela história da Revolução Francesa. Maria Antonieta: não tem pão, comam brioches. Acabou sem pescoço, com o pescoço cortado. É isso aí, quer dizer, o povo está na rua, manifestações de rua, reivindicações por todo lado. O Congresso, ao invés de estar discutindo a crise, ele está aí, como se nada tivesse acontecendo. É uma vergonha o que está acontecendo aqui hoje. É um pretexto para se colocar que o Congresso não faz nada mesmo, que os partidos não representam o país. E eu quero começar dizendo uma coisa: o único partido que votou contra a lei da Copa aqui foi o Partido Socialismo e Liberdade, contra inclusive o regime diferenciado de contratação, contra ceder ao protetorado da FIFA, porque foi isso que aconteceu. O que está acontecendo em Fortaleza agora, a submissão total para receber investimentos, não, para liberar grandes obras sem fiscalização, sem licitação, com corrupção, e para construir estádios que custam bilhões de reais e servirão apenas para 1 ou 2 jogos e virarão elefantes brancos, e não tem dinheiro para a saúde pública. Não, a casa não quer aprovar os 10% do PIB para a educação. Está lá sentado em cima no Senado Federal, reduzindo de 10 para 8,5%. População brasileira que ouve a TV Câmara. O relatório do senador Pimentel reduz de 10 para 8,5% do PIB o gasto público com a educação. E os estudantes estão na rua. Mais do que isso, olha, hoje, 2 semanas tentando votar o fim do voto secreto na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Pede vistas, põe outro projeto de terceirizações na frente, e o povo quer saber como vota o seu parlamentar. E nós queremos alimentar a impunidade. Não fazemos uma reforma política nessa casa, que a hora que abrir a caixa preta, na verdade é o seguinte: a raiz da corrupção brasileira está no financiamento privado da campanha, está no poder econômico incidindo sobre a vida dos cidadãos, entende? E aí, a reforma política vai para as calendas, entende? Vamos continuar utilizando o poder econômico. Mais do que isso, quando se votam as questões aqui na casa, se faz a CPI da dívida pública e se diz que é preciso uma auditoria da dívida pública, porque se gasta quase metade do orçamento pagando juros e amortizações, por isso não tem dinheiro para o transporte coletivo de massas. Quando nós somos contra as desonerações dos grandes monopólios, quando nós somos contra que o BNDES financia juros subsidiados dos grandes monopólios exportadores,
Só o pessoal vota contra. É a farra do boi. E depois a passagem não pode ir de 3,20 para 3,10 para 3, porque não tem dinheiro. Não pode continuar assim, é evidente, senhor presidente. E aí está aparecendo tudo. A democracia, a PEC 37, a luta. O festival de reivindicações está se consolidando no nosso país. Mas mais do que isso, vem para a rua um sentimento de participação. E eu digo que isso não pode ser capitaneado por que nunca quiseram participação popular. É interessante que a própria mídia e pessoas que têm programas de televisão que duram 3, 4 horas por dia, palanques desse tipo, que classificaram os movimentos como pura baderna, num primeiro momento. O senhor Arnaldo Jabor falou que os baderneiros estavam nas ruas e agora é a juventude que está na rua. Eu quero ver se ele vai na passeata, como nós fomos lá, segunda e terça-feira, andar junto com a juventude, botar o voto de deputado aqui e caminhar junto com as massas e ouvir, entende? Felizmente, o nosso partido, o Partido Socialismo e Liberdade, tem estado nas lutas sempre, no movimento popular, no movimento social, e vai estar agora também, embora esteja se criando a ideia que não precisa de partido político no Brasil. Os partidos precisam canalizar essas questões, mas é verdade. Para concluir, deputado. Só para concluir, presidente, eu agradeço a tolerância. Existe um imenso desgaste dos partidos políticos. E aí, o recado para o governo e os partidos de oposição de direitos das privatizações, que é isso que foi feito nesse país nos últimos 20 anos. Não basta crédito e consumo. Não basta Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. É preciso mais, é preciso ter reformas estruturantes nesse país. É preciso ter uma escola pública gratuita e de qualidade. Tem um prefeito no Ceará cercado pelos professores que reduziu o salário de professor. Teve que sair com a polícia. E mais, o povo despertou para ir para a rua. A manifestação agora soltou os freios. Então, é bem que o Congresso Nacional, ao invés de proporcionar esse espetáculo de casa vazia, devia estar cheio hoje discutindo essa crise e procurando respostas para isso. O povo brasileiro foi para... Deputado José Stedley. Deputado Walter Feldman. Deputada Fátima Bezerra. Deputado Bongás, que havia feito uma permuta, já usou a palavra. Deputado Giovanni Querini. Com a palavra o deputado Chico Alencar, pelo pessoal do Rio de Janeiro, Vossa Excelência.